Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta mentoria de análise das estruturas faciais. Um estudo e um conhecimento que ele é muito antigo e nos auxilia na transcendência do ser, nos tirando daquele condicionamento social do julgamento, fortalecendo as relações, o amor, a empatia, o compartilhamento das experiências da vida com aqueles que estão ao nosso lado, também transformando o mundo num espaço de amor fraterno. E é por isso que nesta aula nós vamos estar aprofundando a filosofia chinesa, que não é uma religião ou uma crença qualquer, mas é uma filosofia de vida, que nos ensina a irmos para a vida de uma forma muito simples, muito leve e positiva, para que possamos nos expandir, nos realizarmos, termos uma melhor qualidade de vida e atrairmos principalmente a felicidade. E nós consideramos o ser humano como um ser trino. Ele pensa, ele sente e ele age. E é por isso que deve existir um equilíbrio nos pensamentos e nas emoções, para que a ação condiga com a experiência que ele veio realizar aqui na Terra, que é a missão de vida, uma experiência que o fará evoluir na vida. E é por isso que nós precisamos perceber qual é a energia que está dentro de nós. Se é uma energia positiva ou negativa. A energia positiva nos ajuda a nos expandirmos na vida. E a energia negativa bloqueia completamente a nossa vida. E é por isso que a gente pode perceber se nós estamos num caminho de expansão, de felicidade, ou num caminho de não expansão e de não felicidade. E aí a gente já vai entendendo muitas situações na nossa vida. Como faz parte de uma filosofia de vida, nós percebemos que para o ser humano ser feliz não precisa de muita coisa. E é aqui que nós trazemos todo o pensamento dos antigos sábios taoístas, onde eles nos ensinam a irmos em busca da felicidade através de 3 posturas básicas. A primeira é reajustando as energias, ou seja, acordando pela manhã com esse sentimento de gratidão e irmos para a vida de uma forma simples, leve e positiva. Caso contrário, nós iremos trazer muitas coisas complicadas para a nossa vida, problemas ou situações difíceis. Então, precisamos sempre reajustar as nossas energias. E nós podemos fazer isso através da meditação, através das orações, dessa conexão profunda com a espiritualidade e com a nossa essência. Uma segunda postura é sairmos desse redemoinho de medos, raivas, desgostos, frustrações. Isso tudo nos faz mal e é o motivo de muitas doenças adentrarem o nosso corpo. E quando a doença vem, é para nos dizer que nós não estamos no caminho de expansão. Nós estamos nos anulando, fazendo muito mais para o outro do que para nós. E a doença vem para nos dizer: pare, reflita a sua vida e tome decisões. E vá para a tua expansão, para a tua felicidade. E uma terceira postura é ampliar a nossa consciência, para que possamos enxergar além da nossa própria perspectiva, despertando em nós a inteligência emocional, que é saber lidar com as situações da vida, saber lidar com o outro e perceber que ninguém é vítima de ninguém. E as pessoas só se aproximam de nós se estão vibrando na mesma frequência. Então, qual é a frequência que você está emanando para o universo? Você vai saber
olhando à sua volta e percebendo que tipo de pessoas estão próximas de você. E aí nós precisamos trabalhar esta frequência, buscando a conexão com a nossa essência, com o amor divino, e assim irmos em busca de uma melhor qualidade de vida e também em busca da alegria plena. Por isso que nós podemos perceber se nós estamos no caminho de felicidade ou não, olhando para essas posturas mencionadas pelos antigos sábios taoístas. E nós precisamos também compreender a constituição do ser humano, ou seja, nós chegamos a este mundo através da nossa mãe e do nosso pai, que são as duas figuras que o nosso inconsciente reconhece. E é por isso que os antigos sábios taoístas, eles têm uma frase que é muito bonita e que fala o seguinte: quando o sêmen do pai se junta ao óvulo da mãe, um templo sagrado, que aqui é visto como sendo o nosso corpo, ele é formado para que uma consciência espiritual possa se manifestar no mundo fenomênico. Ou seja, é essa gratidão que nós precisamos ter para com o pai e com a mãe, porque é em função dessa união é que nós estamos no mundo. E é por isso que o sentimento de gratidão é importante para que a gente possa dar certo na vida. Caso contrário, se nós não termos em nós a força do pai e da mãe, a nossa vida não acontece. Porque é a força deles que nos impulsionam a irmos para as nossas realizações. E é aqui que a gente aprofunda o que significa a mãe, que é a força yin, e o que significa o pai enquanto força yang. A mãe representa a nutrição, o amor, a doação. E é ela que nos ensina a nos relacionarmos melhor com as pessoas, através do amor e da fraternidade, ou de ajudar quando é preciso e possível também. E nós sabemos que as idades que vai fazer com que a gente esteja conectado à mãe é de 0 a 7 anos e meio. Tudo que acontecer com a criança nessas idades é um reflexo do emocional da mãe na criança. Então, quando a criança tem uma enfermidade, nós precisamos trabalhar o emocional da mãe nessas idades específicas. Agora, o pai, ele representa a expressão da vida. Ele representa o nosso sucesso. E é por isso que nós vamos estar conectados à força do pai das idades de 7 anos e meio a 14 anos e meio. Tudo que acontecer com a criança ou pré-adolescente nessas idades mostra que nós precisamos olhar para o emocional do pai. E ao trabalhar o emocional do pai, o filho ele vai para a vida e ele vai em busca da sua expansão, da sua felicidade. E depois de 15 anos de idade, então o filho ele faz uma síntese na vida dele, dizendo: isso eu aprendi com a mãe, isso eu aprendi com o pai, e agora eu já sei quem eu sou. Eu não sou nem a mãe nem o pai, mas eu sou alguém que veio para uma missão específica, que me fará evoluir. E aí o jovem vai para a vida, se realiza e realiza toda a sua ancestralidade. E no seu sucesso, na sua expansão, na sua prosperidade, ele honra toda a sua ancestralidade. É claro que se existir alguma lealdade, algum trauma, algum bloqueio no relacionamento com mãe ou pai, aí nós teremos dificuldades de irmos para a vida, nos realizarmos e sermos felizes. E as pessoas muitas vezes me pedem, quando que a gente percebe que existe algum problema com a mãe e com o pai? E aqui nós vamos vendo claramente sinais típicos de falta de mãe e falta de pai. Quando uma pessoa adulta, ela vai para os vícios, ela bebe, ou ela fuma, ou ela usa drogas,
já representa uma falta de mãe. Tudo aquilo que nós ingerimos representa em excesso, e quando são vícios, uma falta de mãe. A criança interna sente que ela não foi olhada, amada, protegida pela mãe como ela gostaria. Ela se sentiu rejeitada e abandonada. Mais uma vez lembrando que o pai e a mãe não têm culpa. É o que a criança sentiu, o que está dentro dela. Quando a gente ressignifica e o adulto se percebe numa outra fase da vida dela, ela vai para a vida, ela se realiza, ela é feliz. Porque a criança interna, ela consegue ressignificar essas situações. Então aí a gente já vê um padrão quando existe uma falta de mãe. E quando existe uma falta de pai, o adulto desenvolve problemas aqui vocais, que é nessa área. Então, por exemplo, aqui nós temos a expressão da vida. A voz é a expressão da vida. Então, problemas de dicção, gagueira, representa uma falta de pai. Então, sempre a gente vai olhando para esses padrões e percebendo que aquilo que está no nosso corpo, enquanto um problema, uma dificuldade, mostra também uma falta dessas duas figuras importantes na nossa vida. E que a gente possa ter bem claro isso, que foi uma fala lá no início da nossa aula. Esse conhecimento não é para julgar. Esse conhecimento é para ampliar a nossa consciência, para que possamos olhar diferente para a vida e percebermos que se lá atrás eu não fui feliz, eu posso ser de agora em diante. Mas é uma opção da pessoa. Tem aquelas pessoas que acabam se vitimizando, ficando numa situação por anos, porque é cômodo, porque quer chamar atenção, quer ficar numa zona de conforto. E nós viemos não para isso. A gente veio para se responsabilizar pela vida, pelos atos, pelo sustento. Então é interessante nós sairmos de casa sentindo que a mãe e o pai estão em nós enquanto forças que atuam para nos levar à nossa expansão, ao nosso sucesso, à nossa prosperidade. E é por isso que o filho, ele precisa compreender que ele veio para aprender a ir para a vida. Então, por isso que quando nós somos criança, nós devemos ter aquela atitude de sabermos que o pai e a mãe, eles são maiores do que nós. Eles já têm uma caminhada a mais. Eles já têm a sabedoria da vida. Então, eles sabem o que é bom ou não para nós. E agora o filho, ele precisa ter aquela atitude da obediência, de escutar o pai e a mãe, para que ele possa fazer uma síntese. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. E às vezes a criança, ela está dentro de um padrão de rebeldia. E é aqui que ela começa a rejeitar a mãe e o pai, a querer fazer o que ela quer. E é por isso que a criança, ela precisa de limites. Ela precisa perceber que ela não pode fazer tudo na vida, que existem limites. Porque se ela não tiver limites, ela vai para a vida e ela vai sofrer muito como um adulto, rebelde, e que quer fazer tudo sem pensar nas consequências. Então, por isso que nós precisamos nos colocarmos numa atitude de filhos, olhar para os pais como aqueles que são maiores e que querem o nosso bem. E é dessa forma que eles contribuem com a nossa evolução, nos dando suporte, apoio e uma educação que nos fará ir avante na vida, para as nossas conquistas, as nossas realizações. E é por isso que a gente percebe, então, com essa reflexão, que o pai e a mãe estão em nós. O DNA, a genética, correm as nossas veias. Só que nós não somos nem o pai nem a mãe. A gente vai se descobrir ainda na vida. E nós vamos em busca de vivenciar a nossa missão de vida, que não é o desejo da mãe e do pai, mas é o desejo da nossa alma, da nossa essência, do nosso espírito.
É aquele eco que diz, vai por aqui, é isso que você veio fazer, é esse caminho que vai fazer com que você evolua. Então é escutar a voz interna que nos mostra a direção exata a ser trilhado. É por isso que a genética, ela pode ser mudada. Nós temos que levar conosco aquilo que da mãe e do pai nos fazem bem. Aquilo que são traumas ou bloqueios, nós devemos deixar com eles e não levar para a vida. Porque às vezes a gente cria uma lealdade com a mãe ou com o pai e isso impede que a gente vá além. E eu vejo muitas essas lealdades quando eu faço os mapas numerológicos. Aparece claramente qual é a lealdade que está por trás. E é por isso que a gente precisa romper com esses padrões, para que a vida aconteça e a gente se expanda e seja feliz na vida. Caso contrário, não existe uma vida de expansão e de alegria, se a gente manter esses padrões que não deram certo. E a gente percebe que a genética ela pode ser mudada por causa dos vícios de pensamentos, por causa da nossa educação, do conhecimento adquirido e também das crenças, que elas adentram o nosso corpo através dos sentidos. E aí ela se instala e muitas vezes ela se torna uma verdade absoluta. Então é por isso que a gente precisa compreender que a crença ela pode nos expandir, como ela pode nos limitar. Então, quais são as crenças que eu tenho que me desfazer? Quais são as crenças que eu preciso fortalecer para a minha expansão? Então, é perceber todo esse movimento interno que faz com que eu tenha um formato físico. Porque depois a gente vai perceber que muito daquilo que nós pensamos e sentimos vai modelando o nosso rosto e também o nosso corpo. Então, isso será importante para uma aula posterior. E também de perceber que a divisão celular, e a gente vai falar lá, quando nós estávamos sendo formados no útero da nossa mãe, já representa essa divisão celular que vai dando forma ao feto, e a partir do 4º mês de gestação, é o momento em que o espírito adentra o nosso corpo e se aloja no nosso coração. Olha que bonito toda essa metáfora. O coração como sendo a morada do espírito. É por isso que aqui dentro vai estar a paz. Paz interior é dizer, meu espírito está tranquilo, está sereno, está indo para a vida, está se realizando, sendo feliz. Esse é o caminho do meu espírito. Então, é ter o coração em paz e sentir que o espírito está em paz. Então, por isso que a gente precisa cuidar do nosso coração, que é o centro das emoções. E aqui também, no 4º mês de gestação em diante, é onde começará a ser ancorado nos nossos órgãos as virtudes espirituais, mas também as consciências adquiridas. E muitas pessoas me pedem, mas o que é essa consciência adquirida? E aí eu digo, quando a gente está no mundo da mãe, que é o útero, a partir do 4º mês de gestação, é onde a gente já começa a sentir os pensamentos e as emoções da mãe. Isso começa também a ser ancorado na criança. É por isso que a mãe ela precisa ter uma gravidez tranquila, não livre de problemas, porque ninguém pode se ver livre dos problemas. Mas a mãe precisa ter jogo de cintura, saber também se conectar com o seu filho, com a sua filha, para passar confiança, amor para essa criança. Caso contrário, a criança vai ficar confusa. Né? O que a mãe está pensando, está sentindo? Será que é bom ir para a vida? Né? Porque muitas vezes a criança tende a abortar a missão. E aí a gente já entende de uma forma diferente a questão dos abortos espontâneos. É a criança que aborta a sua missão. Então, por isso que a mãe ela precisa ter uma gravidez mais tranquila possível. E é importante
a gente também cuidar das nossas gestantes. E é aqui que vem uma compreensão muito bonita. Por exemplo, o momento do ancoramento das virtudes espirituais em cada órgão. Por exemplo, no coração é onde se ancora a paz. No fígado é onde se ancora o amor. No baço é onde se ancora a confiança e a honestidade. Nos rins é onde são ancorados a consciência da sabedoria inata. E aqui nós temos uma energia que ela é uma energia ancestral. Ela tem a ver com o pai, com a prosperidade, com o sucesso. Então nós precisamos cuidar bem dessa energia que vem dos rins. E nos pulmões é onde são ancoradas a integridade, a dignidade e a justiça. Então, essas são as virtudes espirituais que nos mostram a vivermos um caminho de retidão, a um caminho de amor, de paz, de tranquilidade. Esse é o caminho de cada ser humano. Agora, as consciências adquiridas, que como a gente já viu antes, são os pensamentos da mãe e os sentimentos dela em nós, aí já vai ser um pouco diferente. Por exemplo, no coração é onde será ancorado o choque e os conflitos. No fígado é onde será ancorado a raiva, a ira, o nervosismo. No baço é onde será ancorado o excesso de pensamentos, as dúvidas, as preocupações, a ansiedade. Nos rins é onde são ancorados os medos, as inseguranças e a rigidez. E nos pulmões é onde é ancorado a tristeza, a melancolia e a depressão. Pois a gente vai ver esses movimentos, porque, por exemplo, o pulmão tem a ver com o intestino grosso. Aqui os rins têm a ver com a bexiga. O baço tem a ver com o pâncreas e também com o estômago. E o coração tem a ver com o intestino delgado. Então, quando nós temos a somatização em um órgão, nós percebemos que também pode atingir outras áreas do nosso organismo. Percebendo que os órgãos são uma energia yin, feminina, e as vísceras, que é o complemento do órgão, então vai ser uma energia yang. Então, a gente pode também procurar, porque nós vamos ter também essas energias em nós. E aí nós vamos ter um significado para cada uma dessas situações, né? Então, a gente pode estar aprofundando também isso. E cada órgão se terá um elemento específico. Por exemplo, o coração é o elemento fogo. O fígado é o elemento madeira. O baço, ele será o elemento terra. Os rins serão o elemento água. E os pulmões é o elemento metal. Então a gente depois vai perceber no formato de rosto que nós teremos essa energia que vem aí dos nossos órgãos. Então a gente vai voltar a falar disso em outras aulas. E aqui lembrando que as nossas crenças, elas são frutos da memória, que são geradas através das experiências vividas. E podem ser experiências positivas ou negativas. As crenças positivas irão expandir a vida. E as crenças negativas irão bloquear a vida. Então esse é o momento em que a gente acaba pensando em 3 coisas. A primeira, como que foi a nossa experiência
com a nossa mãe e o nosso pai? Foi tranquila? Nós tivemos algum problema com a mãe, com o pai? Ou foi uma relação tranquila? Como que foi a nossa infância? E nessa relação, como que está a nossa criança interna? É bom se interrogar acerca disso. E também perceber essa dinâmica das crenças. Quais são as crenças que estão em mim, que me expandem na vida? E quais são as crenças que me bloqueiam na vida? Então é interessante se você puder anotar ou fazer um relato, né? Primeiro, como foi a minha infância, a minha relação com o pai e com a mãe, porque isso será muito interessante para você se observar nas aulas posteriores, onde nós vamos falar muito sobre a mãe e o pai. E no rosto a gente vai ver claramente a mãe e o pai em nós. E depois nós vamos também estar aprofundando isso, mas no finalzinho aqui da nossa aula, né? Então, pensa nisso, traga esse registro, né, para que a gente possa também se observar e dizer, bah, mas essa manchinha que eu tenho no lado esquerdo tem a ver com o masculino, tem a ver com o pai, ou homens do meu convívio. E mancha representa mágoas. Então vamos observar aí no rosto quais são os problemas que existem, né? E aí a gente já sabe de quem nós estamos falando, pai ou mãe. Mais uma vez lembrando que pai e mãe não têm culpa, eles tiveram uma história, eles tentaram fazer o melhor possível para nós e nem sempre a gente acerta. Muitas vezes a gente erra. Então não foi o que eles fizeram, foi o que a criança interna sentiu e o que nós precisamos ressignificar para que haja expansão e para que a gente possa ir para a vida com esse sentimento de gratidão. É bom estar aqui e eu quero ir para a vida, eu quero ser feliz. Então, que aqui esteja tudo bem resolvido, para que a vida flua. E também agora, já encaminhando para o final dessa aula, que é uma aula introdutória, para que a gente possa ter um conhecimento da metafísica chinesa ancestral, da filosofia chinesa, e o que nós vamos estar aprofundando nas outras aulas. Aqui é mais uma visão do ser humano como um ser totalizado, um ser holístico. E olhando, é claro, para a figura da mãe, do pai, e percebendo como que essa dinâmica está acontecendo dentro de nós. Então, nas outras aulas, serão coisas mais pontuais para que a gente possa aprender de uma forma muito prática e utilizar esse conhecimento no dia a dia. Então, já iniciando aí a experiência de colocarmos em prática esse conhecimento, nós também podemos perceber aonde está a mãe e o pai no nosso rosto. A gente poderia dizer o corpo todo, mas como essa mentoria tem a ver com o rosto, então nós vamos focar no rosto. Então, por exemplo, o topo da cabeça representa para nós a figura do pai. É aqui que está o nosso pai. É a conexão com o divino, com Deus, com os superiores. Então, é a figura do nosso pai. Aqui do lado, nós temos a figura da nossa mãe, aqui nessa região. Então, são dois lugares que os nossos pais, eles acabam aparecendo. No topo é o pai e aqui do lado é a mãe. Mas aqui a gente não quer trazer uma imagem de que o pai é maior que a mãe, ou que a mãe tem que ser submissa ao pai. Não, não é isso. Os dois são uma realidade que se complementam, então aqui a gente está vendo realidades que se complementam. Então o pai se complementa com a mãe, para que o filho exista, né, se manifeste no plano físico, ou nessa realidade fenomênica. Agora, nós também dividimos o nosso rosto em esquerdo e direito. O lado esquerdo irá nos falar do nosso pai.
Então, é a primeira figura que o inconsciente reconhece. Depois é a extensão desse pai nos homens que eu convivo, que pode ser ali irmão, cunhado, sogro, chefe, todos os homens que exercem poder emocional sobre mim. Então, se aparece qualquer coisa no lado esquerdo, eu já sei que são problemas inconscientes ou conscientes com a figura masculina. E o lado direito representa o feminino. Então, tudo que tiver aqui de informações, enfermidades, tem a ver com o feminino, que é a mãe, mas também uma extensão da mãe, que pode ser irmã, cunhada, sogra, nora, vizinha também, tem que ser uma pessoa próxima do meu convívio e que exerce um poder emocional sobre mim. Então, por isso que já fica aí a dica. Se analise, perceba o que existe no teu rosto. E é assim que a gente vai indo para esse conhecimento e colocando ele em prática de uma forma muito simples. Né? Então, faz essa divisão. Né? Porque o lado esquerdo representa o masculino, a força yang, e o lado direito representa a força yin, que é o feminino. Eu sei que tem a metafísica chinesa moderna, que ela inverte os polos, porque aqui quando fala da parte motora, nós percebemos que o lado direito do nosso cérebro comanda o lado esquerdo, e o lado esquerdo comanda o direito. Mas como nós vamos para esse conhecimento que ele é ancestral, então quando a gente vai lá nos primeiros livros de fisiognomonia taoísta ou de filosofia chinesa, eles compreendiam a parte energética. Tanto é que a gente trabalhou muito aqui a parte energética. E no campo energético, todo o lado esquerdo do corpo é a força yang, é o masculino. E todo o lado direito é a força yin, é o feminino. Então aqui não se inverte os polos, porque é uma questão de dentro para fora, tem a ver com o interior, tem a ver com a essência, tem a ver com a psique, é algo mais do interior. E quando a gente vai mais para coisas práticas do dia a dia, que são fenômenos, que é o que trabalham muitas técnicas, inclusive a constelação familiar, já tem a ver com uma questão mais motora mesmo, né? Então, por isso que às vezes eles invertem, e no campo, quando a gente fala de constelações, dá certo. Porém, nas minhas análises, seguindo essa forma de divisão, esquerdo masculino e direito feminino, nós temos 95% de acertos contra 5% de erros. Então, por isso que eu mantenho essa lógica e essa forma de trabalhar. Sempre o lado esquerdo vai me falar de problemas inconscientes ou conscientes com a figura do pai ou de homens, e o lado direito com a figura de mulheres ou da mãe. Então, assim a gente vai entendendo essa dinâmica. E aí a gente vai também deixar para a próxima aula para entrarmos mais nesse conhecimento enquanto formato de rosto. Mas antes a gente vai aprofundar os elementos, porque cada rosto tem a ver com um elemento. Então a gente vai estudar os elementos e depois nós vamos estudar o nosso rosto. Espero que vocês tenham gostado desta primeira aula, que foi uma aula introdutória, para nós despertarmos o gosto pela filosofia chinesa, e eu espero vocês na aula número 2. Até mais!